Bom, eu não vou falar o currículo dele, porque é enorme, né? Mas ele está terminando o doutorado dele, de filosofia e direito, né? E ética, né? Isso. É um querido, homem de Deus. Estenda sua mão para cá. Ore por ele agora. Senhor, obrigado pela vida do pastor Davi Lago, que é tão amado por essa igreja, tão querido para nós. Que o Senhor use a vida dele, que essa palavra que o Senhor preparou hoje, que o Senhor deu a ele de forma renovada, fresca, Senhor, seja aquilo que a igreja tem orado e que haja uma conexão entre o nosso coração, o coração dele e o seu espírito, Pai, em nome de Jesus, amém. Levanta bem a sua Bíblia e diga aí: essa é minha Bíblia. E nunca mais. Dá um glória a Deus aí. Feliz ano novo, queridos. Tá em janeiro ainda. Janeiro você já deu para quem está do seu lado aí? Fala aí, feliz ano novo. 2025 de portas abertas. Pastor Klaus, pastora Lu, que honra, que alegria sempre estarmos juntos. Quando a Quírios chama, nós, é um comando, né? O pastor Klaus não convida, é um comando. Eu estou aqui com a minha família, o meu tio Emerson, cadê o tio? Está meu tio aqui, minha tia Edna. O tio Emerson, ele é o caçula da minha mãe. Tem 3 gerações da minha família servindo Deus aqui. A geração da minha mãe, do meu pai, do tio Emerson, da tia Edna. Aí vem a gente, né, os sobrinhos, os filhos. Está o Gerson aqui também, né, Gerson? E aí vem o sobrinho primo, né, primo de 2º grau. Pedro, a Sofia e o Bernardo. Que você também possa dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor, amém? Aplauda aí o nome de Jesus. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Vamos abrir a palavra Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Eu estou lendo muitos textos bíblicos nesse começo de ano, e o Senhor tem falado muito comigo na história de Raabe. Fiquei hoje preparando, orando, pedindo ao Senhor a palavra. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Josué, capítulo 2. O título na minha versão diz Raabe e os espiões. Diz assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. E ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disto, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês.
Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os 2 reis amorreus, que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jure-me pelo nome do Senhor, jure-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então, Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se entrando na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para sua casa o seu pai e sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim, ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressassem. Então os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio, chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos, todos estão apavorados por nossa causa. Que a palavra do Senhor frutifique nas nossas vidas, no nome santo de Jesus. A história de Raabe é a história de uma transformação. Uma prostituta em Jericó que se transformou em uma heroína da fé. Uma mulher elogiada como um modelo de virtude. Deus pode transformar as nossas vidas. É a história que nos ensina que o nosso passado não determina o nosso futuro em Deus. Raabe era uma meretriz sem honra. Ela estava no fundo da sociedade. Mas a Bíblia ensina que ela se tornou a ancestral de reis. Ela se tornou uma das mães, das matriarcas de Jesus Cristo de Nazaré. O nome dela é mencionado em Mateus capítulo 1, quando está falando da genealogia de Cristo. Raabe, uma mulher que em Hebreus capítulo 11, verso 31, a Bíblia nos ensina que teve uma fé exemplar, uma fé impressionante. Apenas 2 mulheres aparecem em Hebreus 11, ao lado de Abraão, de Isaac, Jacó, etc., Sara e Raabe. A carta de Tiago, capítulo 2, verso 25, fala de 2 maiores exemplos de fé no Antigo Testamento, Abraão e Raabe. Quem quer aprender com a palavra de Deus essa noite? Quem quer um ano de portas abertas?
uma vida transformada. Amém, queridos? Meus amados irmãos, Raabe, como lemos agora, é uma mulher inteligente, é uma mulher astuta, proativa, determinada em desobedecer o rei de Jericó. Aprendemos tantas lições sobre hospitalidade, sobre uma vida misericordiosa, sobre ser uma pessoa gentil. Quem quer ter um ano de mais gentileza? Sobre ser alguém paciente, sobre ser alguém generoso, generosa, alguém de fé, alguém com arrependimento. São tantas lições poderosas nessa história. E tudo começa então no primeiro verso, quando se diz: então Josué enviou 2 espiões para coletar informações sobre Jericó. Esse capítulo começa e termina com Josué. Josué foi o sucessor de Moisés. O povo de Deus foi liberto do Egito, da escravidão. E Josué agora está conduzindo o povo para a terra prometida, na conquista da terra prometida. O nome Josué é o mesmo nome Jesus. Josué significa Jeová é a salvação, Deus é a salvação, é em hebraico. Jesus é o mesmo nome Josué em grego, é a versão grega do nome Josué. Então Jesus é aquele que nos leva à terra prometida, amém, queridos? Nós lemos esse texto como cristãos, entendendo como que o evangelho encapsulado aqui é revelado plenamente em Cristo Jesus. E Josué então dá uma ordem, ele dá 2 ordens para os espias. Primeiro, vão, e segundo, examinem a terra. Eles são chamados de espiões, eles são os James Bonds de Israel, eles são Ethan Hunt e James Bond. São os agentes secretos. Por exemplo, o que o espião fazia? Já aparece essa expressão em Gênesis. José diz assim, lá Gênesis 42, verso 9, ele fala: os espiões, vocês vieram para ver os pontos fracos da nossa terra. Então Josué, como um bom estrategista, como um bom líder, enviou à frente 2 espiões para... O que se está depreendido no texto? Eles vão analisar, examinar a terra. Espera aí, vai ter uma batalha. E aqui já tem uma lição para mim e para você nesse começo de ano. Esse texto mostra que há uma total compatibilidade entre fé e sabedoria. Em nome de Jesus, que seja um ano de muita sabedoria na sua vida. Portas abertas para a sabedoria. Começo do ano, é por isso que a gente está aqui estudando a palavra de Deus, aprendendo. O ano está só começando. E se tem algo que a Bíblia nos ensina repetidamente, é que o nosso Deus é um Deus que faz planos, é um Deus que faz projetos e nos ensina a planejar. Amém, queridos? Jesus falou isso. Qual rei vai à guerra se primeiro olha se tem condições de vencer a guerra? Jesus, ele falou isso. Nenhum. Os militares aqui presentes, as pessoas que trabalham no exército, na aeronáutica, na marinha brasileira, são coisas básicas. Jesus falou: peraí, eu não tenho um exército grande. Olha Jesus dizendo lá em Lucas capítulo 14: senta, calcula o preço, eu vou negociar, eu não tenho condição de vencer essa guerra. Então, o fato de você ter fé não significa que você não vai estudar, você não vai planejar. Eu oro em nome de Jesus. Tiago diz: peça a Deus sabedoria. Você pode abrir assim sua mão. Deus, derrama sabedoria sobre a nossa vida, dá discernimento para os nossos projetos, se devemos ou não fechar tal negócio, se devemos ou não fazer tal viagem, se devemos ou não fazer tal investimento. Tira as mentiras dos nossos ouvidos em nome de Jesus. Dá sabedoria, abre os nossos olhos para perceber pessoas malignas, abre os nossos olhos, dá sabedoria espiritual. A nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades espirituais. Em nome de Jesus, que o teu entendimento seja aberto essa noite, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí, queridos, amém, queridos? Sabedoria. Então que você tenha um ano com sabedoria. É Josué, isso é repetido na Bíblia, repetido na Bíblia. Então a fé não é oposta à sabedoria. Na verdade, são
É a mesma coisa, quando você tem fé, você vai usar todos os seus recursos para a glória de Deus, amém, queridos? Ó, você nunca mais vai esquecer isso aqui, ó, nunca mais você vai esquecer, presta atenção, qual que é a diferença entre a fé e a loucura? Olha só, quando o diabo falou para Jesus pular do pináculo do templo, tal não está desafiando a gravidade? Jesus pulou, porque foi baseado em quem? Na palavra do diabo. Agora, Jesus, ele vira para Pedro, em cima da água, e fala: Pedro, sai, pode andar. Tá ou não está desafiando a gravidade de novo? Tá ou não está? Só que agora está baseado na palavra de quem? De Jesus. A fé é quando você dá um passo baseado na palavra de Deus. Se Deus te chamou para andar nas águas, pode andar nas águas, porque a palavra dele vai te sustentar. Agora, se o diabo te chamou para pular, é suicídio. Quem está entendendo? Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém? Se o diabo está pulando, não, é o diabo falando. Então Jesus repreendeu ele. O diabo, ele ainda usou a palavra de um modo falso. Não, mas está escrito: dará ordens aos seus anjos, o Salmo 91. Ele distorceu a palavra, aí Jesus: não, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então que você tenha fé, e fé baseada na palavra. Deus deu uma palavra, é para conquistar, essa terra é de vocês. O povo, a cidade de Jericó estava debaixo do juízo de Deus, e a Bíblia diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia nos ensina que o nosso Deus é um Deus misericordioso, mas ela nos ensina que o nosso Deus é um Deus santo. E a Bíblia diz que o cálice da ira de Deus transborda no dia do juízo. Aquelas cidades todas estavam sobre o juízo de Deus. Eram pessoas que exterminavam, sacrificavam crianças. Quem está entendendo? Eram pessoas. E aí Deus deu basta. Estavam sob juízo. E Deus falou: vocês vão ser agora, essa terra é de vocês. Então, havia uma palavra de Deus. Agora, isso impediu Josué de enviar os espiões, sim ou não? Não, a fé deu a palavra, justamente porque Deus deu uma palavra, nós vamos fazer o melhor para a glória de Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então você vai planejar esse ano. A sabedoria e a fé estão juntos. Segundo, quando então eles estão indo, aí é apresentada a personagem principal do capítulo, Raabe. Então começa bem, começa ou não começa bem a primeira frase? Poxa, eles estão indo, as coisas estão caminhando, só que aí diz assim: e eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. O leitor desse texto aqui em Israel ficou preocupado, porque lá em Números, os homens de Israel tinham sido seduzidos pelas prostitutas de Moabe, e só deu tragédia. Então quando fala que aqueles espias, quando teve os espias no Pentateuco, deu tudo errado a missão. Então aqui, no mínimo, um sinal amarelo. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O que vai acontecer? Ixi, já conhecemos essa história. Eles entraram na casa de uma prostituta, passaram a noite lá. Então liga um sinal amarelo. E aí vem a grande surpresa dessa história. Essa mulher, ela é literalmente descrita como uma meretriz. Era uma mulher então que vivia numa casa, como vai dizer nos versos seguintes, a casa dela ficava no muro, ficava localizada na muralha, no muro da antiquíssima cidade de Jericó. Então, eles entram e vão passar a noite lá. Claro, eles são espiões. Como ela disse, as portas da cidade ainda estavam abertas. Então eles entraram, pensaram que estavam disfarçados. Onde que eles foram passar a noite? Num bordel. Eles foram passar a noite num lugar, quem está entendendo? Vão ficar ali, era um lugar que eles podiam ficar, eles estão indo espiar, vão ficar, gente, você pode me hospedar no melhor hotel 5 estrelas? Quem é você? Eu sou espião. Não, eles estão, quem está entendendo? Eles estão na surdina. Já viu criança quando tem que guardar um segredo? Olha, vai ser o aniversário do seu pai surpresa. Ela: pai, nós vamos fazer seu aniversário surpresa. Não é assim? Eles não vão fazer uma coisa dessa, eles têm que ir escondido. Então eles estão escondidos na casa eles entraram, foram para um lugar, vamos ficar aqui, nesse muquifo aqui, tem uma dona ali, uma tia ali, vamos ficar na casa da tia ali, daquela pessoa ali, vamos ficar ali, eles estão escondidos, era um lugar que na cabeça deles
eles iam se passar despercebidos. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então é por isso que eles estão na periferia ali, num lugar, na beira da cidade. Eles entraram à noite, quieto, né? Eles já dormiram lá, ficaram lá. Quer dizer, a prostituição é uma coisa tão terrível que fica um estigma na pessoa. A prostituição é uma coisa tão degradante que fica uma aura, um estigma. Quem está entendendo? Na vida da pessoa. Então, só de mencionar essa palavra e que os homens estavam lá, a pessoa já fala assim, não é assim? Olha como que é difícil certas coisas. O inimigo quer isso. Ele quer destruir sua vida. Ele quer destruir tua reputação. Mas há salvação em Cristo Jesus. Há restauração em Cristo Jesus. Esse foi o passado de Raabe. Só de mencionar, já fica um texto pesado, maiores de 18 anos. Quer dizer, eles entraram lá. O texto não diz que houve impureza sexual por parte dos espias. Eu li vários comentaristas explicando os detalhes intrincados do texto em hebraico. Aliás, amanhã pastor Luiz Saião vai estar conosco, louvado seja Deus, um dos grandes hebraístas do Brasil, estará aqui pregando nesse púlpito, né, talvez o grande mestre em hebraico da nossa geração no Brasil, vai estar aqui amanhã imperdível, amém, queridos? Pastor Luiz Saião, nosso mestre, querido pastor Saião. E aí eles falam que então não houve aqui impureza. Não, eles estavam lá. Só que aí, verso 2: todavia o rei de Jericó foi avisado. Gente, o plano deles não durou um segundo. Eles são um fracasso total. Foi um fracasso absoluto. Eles achando que estão disfarçados, né? Já viu a pessoa? Estou escondido assim, já viu assim? Ó, não tem como esconder. Parece um menino de 3 anos escondido, já viu? Criancinha vai esconder. Você não está me vendo, né, mamãe? Eles fizeram isso. O rei já estava sabendo. Aqui, ó, o rei foi avisado. Alguns israelitas já sabiam, inclusive, que eram israelitas. Eles devem ter chegado, estamos disfarçados, hein? Quando viram o primeiro, Shalom, israelita. Quem está entendendo? Eles se entregaram. Nós não sabemos nem o nome deles. Mas quando bateram o olho, sabia que era de Israel. Sabia que era israelita. Quem está entendendo? Sabia que era israelita. Descobriram o povo deles. Descobriram que estava na cidade. Descobriram que estava na casa de Raabe. Tinha um monte de câmera de vigilância de Jericó. Eles já estavam sabendo fofoca. Estava no grupo do WhatsApp, Jericó. Já estava no grupo. Todo mundo sabia. O rei, todo mundo sabia. Olha aqui, ó, sabia que era Israel. Vieram aqui essa noite para espionar a terra. E ainda descobriram o plano deles. É um fracasso total. Acabava aqui, né? Mas aí vai ter a história de Raabe. Quem vai mudar tudo foi Raabe. A missão já deu errado no começo. Tudo errado deu a missão. Eram os trapalhões. Cadê o Bernardo? É o Mazzaropi. O Bernardo, meu primo é fã dos Mazzaropi. É o Mazzaropi, Bernardo. É o Trapalhões. Didi, Dedé. Tá ruim o negócio, não tá, Bernardo? Trapalhões total. Eles fizeram tudo errado. E aí, o que vai acontecer? Eles foram descobertos e veio a ordem do rei. Rei era autoridade, né? Jericó não era uma grande cidade. As escavações que encontraram a antiga Jericó, é atestado, né? O lugar Tel El Sultão. Existe esses reis. Quer dizer, era uma cidade pequena. Quando fala rei, era a autoridade daquela cidadela, uma cidade-estado, por assim dizer. Veio uma ordem. E aí começa a transformação de Raabe. Por quê? Quando chega a ordem, mande embora os homens que entraram em sua casa. Verso 4. Mas a mulher tinha escondido os 2 homens. Então, Raabe. Quem quer mudança na vida em nome de Jesus? Um ano de mudança, ano de portas abertas. Quem quer? Primeiro lugar, você precisa romper com Jericó. Aqui começa a ruptura dela com Jericó. Nós vamos entender o porquê que ela rompeu. Mas já fica claro. Se o pessoal... A gente vai ver que Raabe é muito esperta. Inclusive, daqui a pouco ela vai dar uma aula
Ela dá aulas e aulas de trambique, louvado seja Deus. Ela usou a capacidade trambiqueira dela do jeito certo. Mas essa mulher aqui, ela convence vampiro a doar sangue. Essa mulher aqui é terrível, terrível. Ela pegou, escondeu. Quer dizer, vai ficar claro no curso do texto que ela já entendeu que eles eram de Israel também. E aí, olha o que ela vai dizer. Ela rompeu, ela vai desobedecer o rei. Ela escondeu os espias. E ela vai dizer: é verdade que os homens vieram aqui. Quando ela esconde os inimigos de Jericó, ela está arriscando a própria vida. Ela está se posicionando. Eu agora não faço mais parte de Jericó. Está saindo. Eu agora quero fazer parte de Israel. Ela está saindo. Eu não quero mais. Eu não sou mais. Eu não quero. Cansei. Eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais viver desse jeito que eu estou. Eu não vou entregar eles. Aqui ela discerniu uma oportunidade que Deus colocou na vida dela. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Deus vai colocar oportunidades na sua vida e vai te dar discernimento para perceber as oportunidades. Tem gente que as oportunidades vêm, as oportunidades vão, a pessoa entra, senta na sua frente que Deus enviou e você não percebe. Eles vieram para a casa dela. A solução que ela precisava chegou na casa dela. Esse é o Deus que você serve. Agora, se você não tiver discernimento espiritual, se você não tiver, quem está entendendo, amém, querido? Se você não tiver com os seus ouvidos abertos, com os seus olhos abertos, chega a mensagem no seu telefone e você não vê, você não percebe. Os discípulos em Emaús, os olhos deles espirituais estavam fechados. Aí quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram. É Jesus. Aquela mulher viu, é aqui a minha oportunidade. Então, as mudanças começam, toda mudança na nossa vida começa com rupturas. Ela cansou de Jericó, cansou daquela vida, e estava disposta a correr um risco para mudar de vida. Eu creio que Deus vai derramar na sua vida, como diz o apóstolo Paulo para Timóteo, não espírito de covardia, mas espírito de coragem, poder, moderação, equilíbrio, sabedoria na sua vida. Não chega, às vezes o ano passado ficou truncado porque faltou isso, mas esse vai ser um ano diferente em nome de Jesus. Um novo ano, se Deus permitiu. Deus permitiu nós estarmos aqui nesse culto. Quantas pessoas morreram hoje? Quantas pessoas... Eu conversando com o pastor Klaus agora, esse helicóptero, quantos viram essa notícia? Que tristeza, aniversário de uma menininha de 11 anos. Que Deus a console, que Deus guarde os enlutados em nome de Jesus. Quantos acidentes. Perdi um amigo querido, pastor Dervi Gomes. Desde criança, vendo ele pregar na igreja Batista Getsemane. Hoje, de manhã, pastor, homem de Deus. Ele, a pastora Nelma, está agora, o velório lá em Belo Horizonte, ele subindo a escada rolante, indo pegar o voo, indo pregar, indo fazer trabalho, teve um mal súbito. Quantas pessoas, meus amados irmãos, já não estão aqui, mas nós estamos. Aprove a Deus, Ebenezer, até aqui Deus nos ajudou. Então, se nós estamos aqui, se Deus está nos permitindo viver esse ano a mais, vamos viver esse ano para a glória de Deus? Vamos viver esse dia para a glória de Deus. Vamos viver esse começo de ano. Amém, queridos? Ninguém sabe o dia e nem a hora. Nenhum de nós sabe nem o dia e nem a hora. Então, já que estamos aqui, Deus, queremos viver, queremos aproveitar esses segundos que estamos aqui. Queremos viver para a Tua glória. Que 2025 seja um ano de realização, seja um ano de destravar projetos na sua vida, querido. Sabe, Raabe está ali e ela então... Ela está disposta, agora, ela estava disposta a correr riscos. Quantos estão entendendo? Então você tem que fazer algo novo, lançar novas sementes. Ela falou, eu não posso deixar passar essa oportunidade. Ela vai então e coloca a fé dela em ação. Tiago, lá no Novo Testamento, vai elogiar as boas obras. Ela é um exemplo da fé prática. Não de uma fé teórica, mas de uma fé em ação. Fé em ação. Ela protege os espiões, ela esconde os espiões, assim como Joquebede escondeu Moisés do faraó. Então, eu cheguei, preparei aqui a mensagem,
E o pastor Cláudio falou: Davi, você não acredita, ontem foi ministrado sobre cifrar e puar as parteiras dos hebreus. Olha só, Deus está no controle. Deus sabe de tudo, está vendo, queridos? Nunca preguei essa mensagem na minha vida. Eu nem terminei ela, está terminando aqui agora. Louvado seja Deus. Pastor de férias, louvado seja Deus. Isso aqui são as primícias das pregações desse ano na minha vida. Senhor, consagro a Ti em nome de Jesus. Meus irmãos, nós não sabemos. Essa mulher, ela vai então e protege, como as parteiras guardaram Moisés. Quem está percebendo os paralelos? Como a mãe de Moisés, como Miriam, Moisés do Rio Nilo, ela está guardando agora o povo de Deus. E aí ela vai usar, agora é a aula dela. Use esse ano as suas capacidades para a glória de Deus. Tem gente que usa o talento que Deus te deu para o mal, para o pecado, para prejudicar as vidas. Essa mulher, inquestionavelmente, ela é talentosa. Só que até aquele ponto da vida dela, ela usava esse talento na prostituição. Ela vendia o corpo dela. Ela era uma pessoa que vendia o corpo por dinheiro, era uma pessoa estigmatizada, era uma pessoa que usou o talento. Para você ter uma noção, na cultura de Israel, existem as 4 mulheres mais bonitas que já existiram em Israel. Uma delas é Raabe. É Raabe, Sara, Esther e Abigail, que foi a segunda mulher do rei Davi. São as 4 mais belas mulheres. Ela era bonita, ela era talentosa, ela dá uma aula aqui. Então você, ao invés de usar o seu talento para o gatunete, está repreendido isso. Que esse seja o ano que você vai santificar os seus talentos para a glória de Deus. Tem gente que usa, tem assalto a banco, é tão engenhoso. Você fica vendo assim a reportagem na televisão. Primeira coisa, por que eles não usam esse para fazer uma empresa? Por que eles não usam? Eles planejam. Mas tem questões também que não é muito questão da capacidade cognitiva, são questões também morais, espirituais. O diabo acorrenta a pessoa. O diabo é um ano de libertação na sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ano de libertação. Ela pega, primeiro, ela admite o que eles já sabiam. Ela fala, realmente, é verdade, os homens vieram aqui mesmo. E eu não sabia de onde eles tinham vindo. Até aí tudo bem. Ela fala uma coisa que eles já sabiam. Realmente eles chegaram na casa dela, ela não conhecia eles. A Bíblia fala que ela não conhecia eles. Então ela começa falando, realmente. Aí ela pega, ela é terrível. Ela vai falar 3 mentiras de uma vez. Misericórdia. Só que eles já foram embora. Mentira número 1. Ixi, eu não sei para onde eles foram. Mentira número 2. Mas se você correr, você alcança ele. Mentira número 3. Música no Fantástico. Está repreendido isso. Ela fez um hat-trick de mentira. 3 mentiras de uma vez. E não para aí. Ela deu a impressão que ela estava contra eles. Vai lá. Por que vocês não correm lá? Vai lá, vai atrás deles. Ela ainda, estou do seu lado, olha só. Rábia demais. Os caras falando, isso aqui é uma mulher jericoense. Isso aqui é uma mulher que ama o time. Isso mesmo, Rabi. Rabi. Vai lá, corre lá. Quer dizer, ela deu a impressão que estava do lado deles e ainda expulsou eles o mais rápido possível da casa deles, para eles não vasculharem a casa. E aí quando você lê o verso 7, você fica, será que vai dar certo ou não? E aí dá certo. Você fala, miserável da Rabi. Essa aqui tem estoque de peroba. Cara de pau. Ela é o prenda-me se for capaz. Quem já viu esse filme? O cara engana todo mundo. Tem gente que tem isso aí. Ela estava usando o talento. Ela não conhece profundamente o Deus de Israel. Ela não conhece nada dos 10 mandamentos. Quem está entendendo? Ela não sabe que é falso testemunho, que Deus é um Deus que não mente. Nosso Deus é santo, é o Deus da verdade. Ela é uma gentia. Quem está entendendo? Ela é uma pessoa que não tem um conhecimento profundo de Deus. Ela é uma mulher que está ali, jogada à própria sorte, se virando. Mas algo está mudando na vida dela, porque agora ela está rompendo com Jericó.
Ela está fazendo isso na simplicidade dela. Quantos estão entendendo? No pouco de luz que ela tem. Ela entendeu, é para lá que eu tenho que ir. Eu tenho que sair daqui. E agora isso vai ficar mais claro. Então ela vai deixando de ser Raabe, a prostituta. Ela vai se tornando a Raabe, a traidora de Jericó. E agora ela vai se tornar Raabe, a convertida ao Deus de Israel. Ela demonstra a fé dela. Ela então vai literalmente ter agora uma confissão de fé. Esse é um dos trechos mais bonitos da Bíblia. E é um dos maiores discursos que uma mulher faz em toda a Bíblia, ininterrupto. No Antigo Testamento, apenas 3 textos são maiores, mas são louvores a Deus. É o cântico da juíza Débora, em Juízes 5. O cântico, a oração de Ana, de Samuel. E depois no Novo Testamento, o Magnificat de Maria, em Lucas capítulo 1. Para você ter ideia da importância desse texto. Ela vai fazer do verso, agora, 8 até o verso 13, é um discurso de confissão. E a gente vai entender melhor, porque ela vai dizer, antes de se deitarem, Raabe subiu no terraço onde ela tinha escondido os espiões, e ela disse, eu sei que o Senhor, ela fala Jeová, Senhor, em letras maiúsculas nas Bíblias em português, normalmente é que está usando o nome Javé, Jeová, eu sou o que sou. O nome que Deus revelou ao seu povo, o nome que Deus revelou a Moisés. Quem me enviou, quem eu vou dizer? E ele disse, eu sou o que sou, Jeová, Javé. Diga, eu sou o que sou, enviou. É o nome auto-revelado de Deus. Não é o nome, quem está entendendo, o nome genérico, é o nome que Deus revelou. E ela diz, eu sei que eu sou o que sou, deu essa terra a vocês. Raabe era uma prostituta, mas Raabe era uma mulher que estava aberta a Deus. Era uma mulher com os ouvidos abertos a Deus. Ela estava ouvindo por muito tempo o que Deus tinha feito com o povo de Israel no Egito. Porque o que Deus fez libertando os israelitas do Egito estava ecoando sobre a terra. Ela vai dizer, temos ouvido como eu sou o que sou, secou as águas do Mar Vermelho. Ela está falando de algo que tinha acontecido há 40 anos atrás. Cerca de 40 anos atrás, Israel estava andando há 40 anos no deserto, uma geração incrédula, e ela disse, nós ouvimos aquilo que aconteceu há 4 décadas atrás. Jeová libertou o seu povo do Egito, e vocês atravessaram na terra seca o Mar Vermelho. Ela está confessando os feitos poderosos de Deus na história. Ela estava aberta. Esse vai ser um ano que você também vai estar aberto para Deus, para ouvir, para ler a palavra de Deus. Nunca é demais ouvir a palavra de Deus, orar, ler. Amanhã você está aqui no culto, domingo você está no culto. É isso, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso é o que você mais precisa na sua vida. Aplauda o nome do Senhor Jesus, queridos. Dá um glória a Deus ao Senhor. Meus irmãos, ela ouviu sobre os feitos. Você precisa estar aberto a ouvir. Tem pessoas que estão anos na igreja, mas não estão abertas. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Entra no ouvido, não desce nunca para o coração. O pouco que ela ouviu, despertou a fé nela. Agora, ela não ouviu apenas lá do Mar Vermelho. Sabemos que vocês aniquilaram os amorreus, Seom e Og. Isso tinha acontecido mais recente. Então é como se fosse a moldura da história de Israel. Ela estava sabendo dos feitos de 40 anos atrás, mas ela também estava ouvindo as notícias recentes. Ela não viva de estoques velhos. Deus tem maná novo para a sua vida hoje. Deus tem maná hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Todo dia é dia de comunhão com Deus. Não viva das experiências do passado. Esse é um ano de novas experiências com Deus.
é ano de novas respostas de Deus na sua vida, é ano de novas portas abertas, de revelações novas de Deus na palavra para a sua vida, de sabedoria do alto, em nome de Jesus, amém, queridos? Ela estava ouvindo, e ela não apenas ouviu, ela creu, ela professa fé. Ela diz, eu sei que o Senhor deu. Ela diz literalmente, o seu Deus é o Deus em cima nos céus e é o Deus embaixo na terra. Ela crê em Deus. Ela rompeu com Jericó. Agora isso está vindo à tona. Certamente estava no coração, nos pensamentos. Só que agora chegou a hora. Ela agora está verbalizando. Ela está confessando publicamente. Quem sabe esse é o ano do seu batismo. Quem sabe esse é o ano do batismo da sua família. Quem sabe esse é o ano que você vai confessar com a sua boca. Porque está escrito em Romanos capítulo 10, verso 9. Se você confessar, crer em seu coração que Deus, o Pai, ressuscitou Cristo dos filhos, e confessar com a sua boca que Ele é o Senhor, você será salvo. Ela confessou que Deus é o Senhor, é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ela disse, toda Canaã teve medo, toda Canaã está com medo de Deus de Israel, mas ela, diferentemente, creu. Toda Canaã teve medo, Raabe teve fé. Muitas vezes nós estamos ouvindo notícias. Não fique ansioso por coisa alguma. Escute as notícias eternas, o Evangelho, as boas novas. Jesus Cristo veio ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ouça o Evangelho, ouça a voz de Deus, não a voz das pessoas. Ela confessou os atos salvadores de Deus. Ela percebeu que o Todo-Poderoso não podia ser enfrentado. Ela entendeu, Jericó está sob juízo. Deus vai punir pela maldade que tem nessa cidade. E eu não quero estar aqui para ver isso acontecer. Isso aqui é o bonito de Raabe. Eu quero estar com Deus. Eu quero estar com o povo dele. Eu não quero mais essa vida que eu estou vivendo. E ela então diz assim no verso 12: jurem-me pelo nome de Javé, jurem-me pelo nome do Senhor, que vocês não vão destruir a minha vida e da minha família, porque eu estou ajudando vocês. Olha que bonito que ela diz. Ela não diz para eles jurarem no nome dos ídolos de Jericó. Ela diz, jura pelo nome do Senhor. Ela está colocando a fé dela em Deus, no Deus de Israel, no Deus verdadeiro. Então, meus amados irmãos, o que é mais bonito é que ela agora está sendo transformada de prostituta em profetisa. Como uma profeta de Deus, ela profetiza a queda de Jericó. Ela diz assim, sei que o Senhor deu essa terra a vocês. Ela está dizendo o que vai acontecer no capítulo 6. As muralhas de Jericó vão cair. As muralhas de Jericó caíram. A vitória de Israel era certa. Essa confissão de fé de Raabe é uma confissão paradigmática. De meretriz ela se torna mestre na palavra. Ela demonstra uma teologia abençoada, uma teologia saudável. Ela ecoa as promessas que Deus está fazendo desde o início para Abraão. A aliança de Jeová com Israel. E ela deseja não apenas a família dela, a vida dela, ela deseja que a família dela seja salva. Esse vai ser o ano de salvação na sua família. E ela então é transformada. Ela vai negociar com eles a fuga. Eles vão dizer, não, Raabe, então fica tranquilo. Coloca um cordão vermelho. Coloca todos os seus parentes na casa. E não conte para ninguém. As 3 condições que eles falaram. Coloca um negócio vermelho. Põe todo mundo na sua casa. Não conte a ninguém. E nós, diante do Senhor, vamos cumprir esse acordo que nós estamos fazendo. Deus é a testemunha. Nós vamos cumprir esse acordo com você. Nós também, sabe o que eu aprendo aqui? Nós devemos lealdade àquelas pessoas que nos abençoaram. São, quem está entendendo? Dívidas de gratidão. Não que é uma obrigação, é um prazer. É um prazer. Não se esqueça nesse ano daqueles que abençoaram a sua vida até aqui. Não esqueça dos seus professores. Não esqueça das suas professoras. Não esqueça
dos seus pais, não se esqueça das suas mães, não se esqueça dos amigos, não esqueça dos seus financiadores, não se esqueça de alguém que um dia abriu uma porta para você quando você precisava. Não se esqueça dos seus empregadores que foram honestos, justos com você. Não se esqueça dos seus colaboradores, dos seus empregados, que sempre foram leais, sempre foram fiéis. Nós vivemos num mundo onde ninguém se importa com o problema de ninguém, ninguém lembra da vida de ninguém, mas Raabe está nos ensinando, a palavra de Deus está nos ensinando que nós podemos ser um povo leal, um povo amoroso, um povo misericordioso, que haja perdão no seu coração em nome de Jesus. Que seja um ano de mudança, que seja um ano de transformação. Meus amados irmãos, eu quero caminhar para a gente orar, mas vira 2 páginas comigo, olha o capítulo 6, como essa história termina. No verso 22. Depois que Jericó caiu, Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então, os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos. Esse pai e essa mãe de Raabe vão ser ancestrais de Jesus Cristo de Nazaré. Na providência de Deus. Esse pai e essa mãe entraram na linhagem de sangue de Jesus Cristo encarnado. O Filho de Deus, Deus eterno, encarnou, viveu em nosso meio, Jesus. Tiraram de lá todos os da sua família e o deixaram num local fora do acampamento de Israel. Foi tirada de Jericó e ficou primeiro fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira, como Deus havia ordenado, e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Olha o verso 25 para fechar. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões, e Raabe vive entre os israelitas até hoje. Ela vive agora no meio dos israelitas. Ela se tornou Israel. Ela não está fora, ela não está mais na beirada, lá na muralha, ela está dentro do povo de Deus agora. Ela foi incorporada ao povo de Deus. Os sábios na história refletem por que ela continua sendo chamada de meretriz, de prostituta. Não precisava mais chamar ela de meretriz, de prostituta, mas 2 vezes aqui nesse texto fala. E o Novo Testamento lembra, a prostituta Raabe teve fé, a prostituta Raabe é um exemplo de boas obras. Sabe por quê? Para ser um lembrete da graça de Deus sobre as nossas vidas. É um lembrete para você, para mim, que o nosso passado não determina o nosso futuro. De gentia e moral, ela se torna uma ancestral messiânica. Deus transformou uma mulher da noite em uma mulher da corte. Ela se tornou mãe de reis. Ela se casou com Salmão e gerou um filho chamado Boaz. Boaz vai se casar com Ruth. E aí, depois de 2 gerações, Obed-Jessé, o rei Davi, vai nascer. Então, meus amados irmãos, guarde essa palavra no seu coração para esse ano. O que passou para 2024 para trás, passou. É um ano novo, é um tempo novo, são portas novas na sua vida. Abra suas mãos, Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Comece esse ano pedindo perdão. Comece esse ano virando páginas. Comece esse ano deixando pesos do passado para trás. Quem recebe essa palavra essa noite? Você vai seguir em frente. Essa mulher que era excluída se tornou mãe. Ela amava a família dela. Ela foi refeita, reconstruída, se transformou em uma heroína. Olha o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 1,15. Eu, que era o maior dos pecadores, a graça de Deus entrou na minha vida.
Então você não pode ficar mais um ano com autocomiseração. O que é autocomiseração? Ai, coitadinho de mim. Ai, é pior que o vitimismo. Escute isso. A autocomiseração é pior que o vitimismo. O que é o vitimista? O vitimista é aquele que acorda assim: vou mendigar dó dos outros hoje. E ele fica cheio de prazer quando você fica com dó dele. Esse é o vitimista. Ai, tadinho de mim, olha só. Então o vitimista, já viu gente vitimista? É assim, ele fica feliz quando você fica com dó dele, quando você fica jogando migalha de dó para ele. Então esse é o vitimista. Ai, tadinho de mim. Agora, a autocomiseração é pior ainda, porque é a pessoa sentindo dó dela mesma. Tem gente sentindo dó. Ai, mas tadinho de mim. Mas olha a minha história. Olha aqui. Olha, eu em Jericó. Eu moro aqui no muro. Olha aqui, eu sou uma prostituta. Olha isso. Olha isso. Olha. E a pessoa fica com dó. Ah, mas olha o que fizeram comigo. Olha como falaram comigo. E você fica, em nome de Jesus, você vai ser liberto disso esse ano. Você vai ser liberto. Nenhuma condenação há para aqueles que estão. Quando o sangue de Jesus passa na sua vida, você é purificado, transformado. Raabe mostra que ela se arrependeu. Quem está entendendo? Em nome de Jesus, quem recebe essa palavra? Também não é nada da hipergraça, que está repreendida essa heresia, que diz de uma graça barata, diz que você pode ficar pecando de qualquer maneira, que você pode viver de qualquer maneira. Eles estão ensinando, esses hereges, lobos vestidos em pele de ovelha, anátema, amaldiçoados sejam. Que Deus guarde a igreja Quírios, que nesse púlpito não sejam ensinadas doutrinas estranhas, fogo estranho, repreendido em nome de Jesus, sobre a sua vida o sangue do Cordeiro. Esses hereges, eles ensinam, escrevem, falam, que você não tem que pedir perdão pelos seus pecados. Está repreendido em nome de Jesus, essa mentira do inferno. O diabo é o pai da mentira. Está escrito: aquele que confessar os seus pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É por isso que você vai participar da ceia esse ano. É por isso que você não vai negligenciar o dia do Senhor. Isso não é invenção de homens, foi Cristo Jesus que estabeleceu. O batismo é a festa da sua inclusão no corpo de Cristo. A ceia é a celebração contínua que você pertence ao corpo de Cristo. Os reformadores diziam que é um dos meios da graça. Tem gente que enfraquece na fé porque para de comungar com o corpo de Cristo, com o sangue do Senhor. Foi Jesus que ensinou. Quando você vem à ceia, você, primeiro, em memória de mim, você lembra de que Jesus te tirou de Jericó. Você lembra que Ele morreu na cruz do Calvário. Você lembra que você saiu de uma vida que não valia nada, que você era mais um perdido, mais um mentiroso, mais um adúltero, mais uma pessoa ocultista, mais uma pessoa envolvida com o que não presta, mais um feiticeiro. Você lembra de onde Deus te tirou, de onde Deus te resgatou? Em memória de mim, na cruz do Calvário, tudo se fez novo na sua vida. E aí você diz: eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Na ceia do Senhor, você examina a sua vida. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Espera aí, será que eu estou na presença de Deus? Na ceia você olha para trás, você olha para o presente, você olha para dentro. A ceia é o momento de pedir perdão a Deus. Quem está entendendo? Pai nosso que está no céu, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Jesus nos ensinou a pedir perdão no Pai Nosso. Só que esses hereges querem ser mais importantes com Jesus. Queimem no inferno em nome de Jesus. Longe da sua vida esse ensinamento de demônios. Longe da sua vida. Na sua vida a palavra de Deus. A palavra de Deus. E você anuncia. Na ceia você olha para frente. Porque todas as vezes que vocês comerem desse pão, tomarem desse cálice, vocês anunciam a vinda do Senhor até que Ele volte. Vocês anunciam: ora Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus está voltando. E se Jesus voltar esse ano? E se Jesus voltar essa noite? E se for a nossa vida que vai terminar esse ano?
nós vamos estar firmes com Jesus. Então, meu amado irmão, o evangelho é bem-aventurança, evangelho é transformação. Evangelho é o que aconteceu com Raabe, é sair de uma vida que não vale nada para uma vida abençoada, uma mulher frutífera, uma mulher que o mundo inteiro honra a vida de Raabe. O povo de Deus honra a vida dessa mulher, uma heroína da fé. Então, meus amados irmãos, ela sai lá da periferia e agora está no meio do povo de Deus, tem um lugar de honra. Eu quero caminhar para encerrar. Que Deus abençoe sua vida em 2025. Entre nas portas que Deus está colocando na sua frente. A história de Raabe confirma as boas-vindas de Deus a todas as pessoas. A história de Raabe mostra que não interessa as condições que você está, interessa o que Deus pode fazer na sua vida a partir de hoje. O que Deus pode mudar na sua vida hoje. Aqueles que são rejeitados pelo mundo são acolhidos no Evangelho de Jesus. Só no Evangelho de Jesus, porque são transformados à imagem e semelhança de Cristo. São libertos dos pecados. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Raabe age com fé na promessa de um novo futuro. Esse texto bíblico atiça a nossa chama de esperança. Vamos orar? Fique de pé no seu lugar. Vamos cantar a honra. Vamos cantar a glória ao Senhor. Erga suas mãos, comece a adorar ao Senhor. Comece a exaltar o nome de Jesus. Erga suas mãos, agradeça, agradeça, agradeça.